Tenho exposição de teatro, tenho exposição de dança. Eu comecei a fotografia quando eu estava fazendo teatro. E isso facilita tanto em questão de luz, de você buscar o ângulo certo, porque a fotografia, para mim, é um momento único, né? Não tem, mesmo você fazendo uma produção, né, a fotografia é um momento único. Não tem, eu não acredito que você consiga fazê-la duas vezes, né? Isso tanto na parte de foto como na parte de vídeo, né? Você pode ensaiar, ensaiar, mas aquele brilho no olhar é um só, né? Aquele sorriso é um só. Então eu acho que isso facilita para que na hora que eu esteja fotografando diante a um palco ou diante a uma criança, né, eu busque uma pessoa parada e o resto em movimento, né? Tem algumas fotos de no vão da perna de uma, né, a outra aparecer no fundo. Então esses detalhes que eu acho que é o que a gente difere uma coisa da outra. Essa minha vida dentro do vídeo, dentro da fotografia, claro, ela não tem nada de mais concreto se não tivesse assim, né, essa busca minha, essa poesia que eu faço, porque eu sou meio detalhista. Então, quando acontece alguma coisa, um evento, está acontecendo alguma coisa, eu não consigo fazer aquele clique, né? Porque atrás eu vejo alguma coisa, tem uma sujeira atrás, e isso me complica, né, enquanto eu estou trabalhando. Já a foto cultural não. A foto cultural você consegue buscar um cantinho, buscar um outro, e aí você pega só um close da pessoa. Então eu acho que é mais isso, é essa poesia que a gente transmite, né? Para mim, a fotografia é um momento único, né? É um clique, é o instante em que acontece de alguma arte, de alguma dança, algum teatro. Isso para mim é fotografia, né? Aquele momento em que é representado através de um ato. Eu acho que ela é muito importante, a fotografia, porque eu consigo, né, registrar para a humanidade um momento, uma cultura de que pode ser que amanhã não esteja mais, né? Então, isso é importante, né? Eu não sei, o sorriso de uma criança que eu fotografei que dançava catira, e que amanhã ninguém saiba o que é isso, o que é catira, ou um outro tipo de cultura, em que essa criança esteve lá sendo registrada. Então isso é legal, eu acho que eu consigo, com isso, imortalizar um pedaço da cultura nossa. Acho que é isso. Eu queria que você falasse o porquê de Índio Abiara. Já há alguns anos atrás, quando eu ainda estava mexendo com teatro em São Paulo, eu comecei a trabalhar também com música, né? Trabalhei com, uma época, fiz alguns trabalhos com Belchior, fiz alguns trabalhos com Alceu, e entrei dentro de um grupo musical que era cultural, que era o Grupo Tarancon. E aí, dentro desse grupo, as pessoas, e já ainda fazendo faculdade, as pessoas, eu tinha o cabelo comprido, né? Sou descendente de índio, né? Graças a Deus, né? Não tenho preconceito, pelo contrário, eu acho que a gente tem que firmar muito isso. E eu comecei a trabalhar com a cultura indígena, né? Comecei a estudar, querendo saber o porquê, e aí eu comecei a fazer uma coisa que existe muito dentro da cultura indígena, que é a permuta, né? A troca de... Não são favores, né? A gente se preocupa muito em falar, ah, eu fiz aquele favor para aquela pessoa, fiz aquele outro. Não, eu acho que você faz porque você quis fazer, não que você tenha que receber. A gente começou em São Paulo a mexer diretamente com a cultura indígena. Eu peguei um dicionário, comecei a estudar, e aí começou, ficou índio, 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 e aí eu fui procurar um nome. Então, o que seria algo apropriado para dentro do povo branco? Algo que fosse diferente. E aí eu fui procurar no dicionário e achei a palavra abiara, que significa algo diferente.
Por falar em teatro, nós vamos conhecer um pouquinho do espetáculo Precisa-se de um Mané. E aproveitamos para conversar sobre as características do palhaço brasileiro com o ator e palhaço Márcio Douglas. Eu sempre fiz comédia, né? Então, e sempre trabalhei com cômico popular, trabalhei com espetáculo de rua. Então, ir do cômico popular para o palhaço foi um pulo, né? Foi um grande salto, mas foi um pequeno pulo só para ir para o palhaço. De lá, em 2003, vim trabalhando desde 99, que eu fiz uma oficina com a Quito, onde despertou a arte. Ela trabalhava oficina de clown. E depois fui fazendo oficinas com outros pesquisadores do palhaço, do clown. E em 2003 entrei participei da seleção dos Doutores da Alegria lá de São Paulo. E aí entrei para a equipe. O palhaço ele tem um período de fascínio, né? Então, um período que você fica fascinado com tudo, a questão do olhar novo, a questão do improviso, mas depois ele entra num período, quando você realmente assume a máscara, ele entra num período de muita dúvida, muito questionamento, até que você consegue lapidar algumas coisas, né? Eu acredito que o riso transforma. Eu sempre acreditei que o riso transforma, isso tanto na vida quanto no teatro. Transforma porque o humor corrói, o humor destrói valores, né? E o riso, ele abre o coração. O cara vai pro teatro, ele sai mais feliz, ele sai melhor. Imagine o senhor só. Calma, Maricela. Imagina só essa galinha do senhor. É mãe de família. De gêmeos. Esse aqui é adotivo. Calma, senhores, calma. Ó, meu senhor, o que o senhor acha de fazer então uma canja? Aí assim a gente não mata a galinha. Sei? Bem, o Mané é o fruto desse trabalho, dessa pesquisa de palhaço. E ele é um personagem, um vagabundo, que ele vê a possibilidade de uma vaga de emprego num restaurante. Então ele vai trabalhar e ele tem que atender bem o cliente, que é alguém da plateia. E ele faz de tudo para atender bem esse cliente. Ele é o garçom e ele é o cozinheiro do restaurante. Só que ele não tem habilidade, então ele vai piorando toda a situação, né? A cada coisa que ele vai fazer, ele vai cozinhar uma galinha, ele vai atender a mesa, ele vai piorando a situação porque ele vai se atrapalhando, né? Mas tem uma questão que eu abordo que é servir bem, né? A gente está numa época muito individualista, numa época muito materialista, muito individualista, e eu acho que as pessoas servem pouco umas às outras, né? Então a ideia da peça era partir por aí, sem ter que apontar na cara. Eu acho que o Brasil ele importou algumas coisas de clown, de palhaço. As primeiras famílias de circo que vieram eram de fora. E eu acho que ainda vai demorar uns 50 anos ainda para a gente ter um palhaço genuinamente brasileiro, sabe? A gente tem uma escola de palhaço, digamos assim. Porque ainda a gente
importa os métodos, ainda, a gente está se descobrindo, né? Como nação e eu acho que como arte, né? O teatro nosso é ainda buscando essas referências e o palhaço eu também acredito nisso. Os palhaços estão buscando para uma linha mais popular. Tem o Antônio Nóbrega, que genuinamente ele busca as raízes dele lá do Pernambuco, mas o palhaço geral, assim, no Brasil, assim, acho que estão buscando uma cara, uma referência nacional, né? Olá, estamos aqui com Cláudio Caro Preso, um artista plástico, e vamos conversar com ele um pouquinho sobre o trabalho. Tudo bem? Tudo jóia. Queria que você falasse um pouquinho como é que você descobriu a estilogravura. Eu comecei a fazer estilogravura em 2001, assim que eu saí da faculdade de arquitetura. Eu conheci o Jorge, que é o que me ensinou, Jorge Butres, que é um artista plástico que já está aqui em São José, tem uma história com estilogravura aqui em São José dos Campos faz 15 anos já que eu tenho um ateliê de gravura. Porque até então eu tinha um trabalho com pintura e eu queria dar uma mudada no meu trabalho para mexer com serigrafia, que é uma outra técnica de gravura, digamos assim. Eu acabei fazendo estilo, assim, comecei brincando e ficou. Eu sempre fui de mexer com cor desde moleque. Na faculdade de arquitetura eu já tinha um trabalho com pintura, que nem eu falei no começo. E logo que eu comecei a fazer estilo, eu já comecei a mexer com estilo colorido, que é o que eu continuo fazendo até agora. Logo que eu me envolvi com estilo gravura, eu me envolvi com essa técnica que chama matriz perdida, que é uma técnica que você faz uma tiragem e depois não tem mais, você não te possibilita fazer outras tiragens, por isso que chama matriz perdida, você fica sem matriz, né? Acabando, né? Tipo, acaba quando termina. Assim. Daí essa matriz aqui, ela tinha aqui, ó, ela tinha matéria. Deixa eu inclinar aqui, dá para perceber. Aqui ela tinha matéria também. Essa matéria aqui ela não tinha onde está laranja nem no cabelo aqui. O meu trabalho mesmo com a matriz, com a gravura colorida foi de poder transferir a minha pesquisa com a gravura colorida foi de poder dar continuidade a que eu já fazia com pintura. Até quando a gente estava aqui armando o barraco para começar a gravação, eu estava falando de fita crepe. Eu sempre desenhei com tesoura, com recortar e colar, com pegar pedaço
de fotografia de jornal, de outras imagens, juntar com desenho meu e tal, e colar com fita.